A Dissolução do Ego, capítulo 15 do livro Sim a Inferno, Sim a Diabo, Sim a Karma. Distintos amigos, estimáveis damas, hoje, 9 de dezembro do ano 10º de Aquário, 1972, reunimos-nos novamente aqui, neste lugar, com o anelo de estudar profundamente o tema da dissolução do eu psicológico. Antes de tudo, é indispensável que analisemos cuidadosamente esta questão do ego. Diversas escolas de tipo pseudo-esoterista e pseudo-ocultista enfatizam a ideia descabida de um eu duplo. Ao primeiro, o denominam eu superior. Ao segundo, qualifica-se-o como eu inferior. Nós dizemos que superior e inferior são duas seções de uma mesma coisa. Muito se falou sobre o alter ego e até se o exalta e se o deifica, considerando-se o divino. Em nome disso, que é a verdade, faz-se indispensável dizer que eu superior e inferior são dois aspectos do mesmo ego e que, portanto, exaltar o primeiro e subestimar o segundo resulta, fora de toda dúvida, algo incongruente. Enfocando diretamente esta questão, olhando o ego tal como é em si mesmo e sem essa classe de arbitrárias divisões, superior e inferior, é claro que nós fazemos uma diferenciação correta entre o que é o eu e o que é o ser. Poder-se-ia objetar-nos que tal diferenciação não é mais que outro conceito emitido pelo intelecto. Aqueles que nos escutam até buscarão escapatórias, asseverando que um conceito a mais ou um conceito a menos, em questões de alta filosofia, é algo que não tem a menor importância. Há aqueles que, inclusive, podem dar-se ao luxo de escutar estas afirmações e logo esquecê-las para pôr atenção em algo que, sim, consideram de importância. As pessoas de consciência adormecida costumam passar por autoafirmações desse tipo, porque já estão cansadas com tanta teoria. Essas pessoas se dizem a si mesmas que importam a teoria a mais, que importam a teoria a menos. Nós devemos falar com plena franqueza e baseados em fatos, em experiências diretas, e não em simples opiniões de tipo subjetivo. Vou dizer-lhes, amigos meus, o que me consta, o que tenho visto e ouvido, e se vocês querem aceitar minhas asseverações, bem o fazem, mas se querem rechaçá-las, é coisa dos senhores. Todo ser humano é livre para aceitar ou rechaçar ou interpretar os ensinamentos como bem queira. No princípio de minha atual reencarnação, eu também, como muitos dos senhores, havia lido vários livros pseudo-esotéricos e pseudo-ocultistas, buscando como os senhores o têm feito. Passei por diversas escolas e conheci multidões de teorias. É ostensível que, à força de tanto ler e reler, cheguei também a crer na existência de dois eus, o superior e o inferior. Os distintos preceptores me diziam que devia dominar o eu inferior por meio do eu superior, para poder chegar algum dia ao adeptado. Confesso, francamente, sem rodeios, que eu estava completamente convencido da existência dos tais dois eus. Afortunadamente, um acontecimento místico transcendental veio sacudir-me intensamente no fundo de minha alma. Sucedeu que uma noite qualquer, não importa a data, nem o dia, nem a hora, achando-me fora do corpo físico, de forma completamente consciente e positiva, veio a mim meu real ser interno, o íntimo. Sorrindo, o bendito me disse: "Tu tens que morrer." Estas frases do íntimo me deixaram perplexo, confundido, aniquilado. Com um pouco de temor, interroguei meu ser interior, Atman, dizendo-lhe: "Por que tenho que morrer? Deixa-me viver um pouco mais, eu estou trabalhando pela humanidade." Ainda recordo aquele instante em que o bendito, sorrindo, repetiu-me pela segunda vez: "Tu tens que morrer." Depois, o adorável mostrou-me, na luz astral, aquilo que devia morrer em mim mesmo. Então vi o eu pluralizado, formado por multidões de entidades tenebrosas, verdadeiro enxame de sujeitos perversos, agregados psíquicos de diferentes classes, demônios vivos, personificando erros.
Assim foi, amigos meus, como vim saber que o eu não é algo individual, senão uma soma de agregados psíquicos, um total de múltiplos eus briguentos e gritões. Alguns desses representam a ira, outros a cobiça, aqueles a luxúria, outros a inveja, outros o orgulho, depois continuam a preguiça, a gula e todos seus infinitos derivados. Não vi realmente no ego nada digno de ser adorado, nenhum tipo de divindade, etc. Ao chegar a esta parte de minha exposição, não seria estranho que alguns assistentes objetassem minhas palavras, dizendo-me: possivelmente você, Senhor, viu seu eu inferior, soma de agregados psíquicos, como afirma o budismo oriental. Bem distinto seria seu conceito se tivesse percebido o eu superior em toda sua grandeza. Conheço muito bem, amigos, as diversas formas de intelectualização que vocês têm, suas escapatórias, suas evasivas, suas distintas justificativas, suas reações, suas resistências, o desejo de fazer ressaltar sempre tudo o que tenha sabor de ego. É claro que o ego não tem ganas de morrer e que quer continuar de alguma forma refinadamente sutil, senão nas formas mais densas e grosseiras. A ninguém pode agradar ver seu querido eu reduzido a poeira cósmica, assim porque sim, porque um fulano qualquer o disse em uma sala de conferências. É apenas normal que o ego não tenha ganas de morrer e que busque filosofias consoladoras que lhe prometam um lugarzinho no céu, um posto nos altares das igrejas, ou um mais além cheio de infinita felicidade. Lamentamos de verdade ter que desiludir as pessoas, porém não nos resta mais remédio que ser, diríamos, lapidários, francos e sinceros nessas questões tão graves. Como aos gnósticos nos agrada falar com fatos concretos, claros e definitivos, não terei agora nenhum inconveniente em narrar outro acontecimento insólito com o propósito de demonstrar-lhes que o eu superior não existe. Outro dia, estando em profunda meditação, de acordo com todas as regras que manda o Jnana Yoga, entrei em algo que se conhece como Nirvikalpa Samadhi. Então abandonei todos os corpos suprassensíveis e penetrei no mundo do Logos solar, convertido em um dragão de sabedoria. Em tais momentos logóicos, mas além do corpo, dos afetos e da mente, quis saber algo sobre a vida do grande Kabir Jesus. Foi precisamente nesse instante quando me vi a mim mesmo convertido em Jesus de Nazaré, fazendo milagres e maravilhas na Terra Santa. Ainda recordo aquele instante em que fora batizado por João no Jordão. Vi-me dentro de um templo às margens desse rio. O precursor estava vestido com formosa túnica e, ao me acercar dele, olhando-me fixamente, exclamou: "Tira, Jesus, tua vestitura, porque vou batizar-te." Passei ao interior do santuário e, vertendo sobre minha cabeça o azeite da unção e depois um pouco de água, orou e eu me senti transformado. O que seguiu depois foi maravilhoso. Sentado em um salão, vi 3 sóis divinais. O primeiro era azul do Pai, o segundo o amarelo do Filho e o terceiro o vermelho do Espírito Santo. Eis aí os 3 logos, Brahma, Vishnu e Shiva. Ao sair daquele estado estático, ao regressar ao meu corpo físico, minha confusão foi tremenda. Eu, Jesus de Nazaré? Eu, o Cristo? Valha-me Deus e Santa Maria, um mísero pecador, um gusano do lodo da terra, que nem sequer é digno de desatar as sandálias do Mestre, convertido assim, porque sim, em Jesus de Nazaré. Bastante preocupado com tudo isto, resolvi voltar a entrar em meditação e repetir a experiência mística, mudando unicamente o motivo dela. Agora, em vez de querer saber algo sobre a vida de Jesus, interessei-me por João e o batismo do Nazareno. Veio depois o estado místico anterior. Abandonei todos os corpos suprassensíveis e fiquei novamente no estado logóico.
Uma vez que já voltei a tal estado, fixei minha atenção com maior intensidade em João, o Batista, e eis aqui que me vi, então, convertido em João, fazendo as coisas do precursor, batizando Jesus, etc, etc, etc. Ao perder o êxtase, ao regressar ao corpo físico, então compreendi que, no mundo do Logos, no mundo do Cristo, não existe nenhum tipo de eu superior, nem de eu inferior. É urgente que todos os aqui presentes compreendam que, no Cristo, todos somos um e que a heresia da separatividade é a pior das heresias. Amigos meus, tudo neste mundo em que vivemos passa. As ideias passam, as pessoas passam, as coisas passam. O único estável e permanente é o ser, e a razão do ser é o próprio ser. Distingam os senhores, pois, entre o que é o eu e o que é o ser. Pergunta: mestre, de que substâncias são feitos os agregados psíquicos que constituem o mim mesmo? Resposta: senhores, senhoras, é indispensável que vocês compreendam o que é a mente e suas funções. O animal intelectual, equivocadamente chamado homem, ainda que não possua uma mente individual, não a criou, não a fabricou. O corpo mental, propriamente dito, somente pode ser criado mediante as transmutações sexuais. Quero que todos aqui presentes entendam que no esperma sagrado existe o hidrogênio sexual C12. Indubitavelmente, o esoterista que não derrama o vaso de Hermes, que não ejacula o sêmen, de fato origina, dentro de seu organismo, maravilhosas transmutações da libido, cujo resultado é a criação do corpo mental individual. Humanas. A substância mental, propriamente dita, encontra-se no interior de qualquer sujeito, porém está desprovido de individualidade, possui diversas formas, acha-se constituído em formas de agregados, que nunca foram desconhecidos para o budismo esotérico. Rogo ao amável auditório que me escuta seguir com paciência o curso de minha dissertação. Todos esses múltiplos eus brigões e gritões que em seu conjunto formam o mim mesmo, o si mesmo, são constituídos por substância mental mais ou menos condensada. Agora poderão explicar-se aos senhores os motivos pelos quais todo sujeito muda constantemente de opiniões. Somos, por exemplo, vendedores de casas e bens imóveis. Um cliente se acerca, falamos com ele, convencemos-lo da necessidade de comprar uma formosa residência. O sujeito se entusiasma e assegura, de forma enfática, que a compra é um fato, que ninguém poderá fazê-lo desistir de seu desejo. Desafortunadamente, depois de umas quantas horas, tudo muda. A opinião do cliente já não é a mesma. Outro eu mental controla agora seu cérebro e o entusiasta eu, que horas antes se havia apaixonado pela compra do imóvel, é substituído pelo novo eu, que nada tem a ver com o negócio, nem com a palavra empenhada. Então, o castelo de naipes vai ao solo e o pobre agente de vendas sente-se defraudado. O eu que jura amor eterno ou mulher amanhã é substituído por outro que nada tem a ver com o juramento e, então, o sujeito se retira, deixando a mulher decepcionada. O eu que jura lealdade a um movimento gnóstico amanhã é substituído por outro eu que nada tem a ver com o juramento e o sujeito se retira da gnose, deixando a todos os irmãos do santuário confundidos e assombrados. Vejam, senhores, meus queridos amigos e amigas, o que são as infinitas formas da mente, de que maneira controlam os centros capitais do cérebro e como jogam com a máquina humana. Pergunta: mestre, neste planeta em que vivemos, os eus fazem a vida tolerável, já que é fácil compreender que, se os dissolvemos e nos apartamos de tudo o que são nossos desejos, nossa vida seria terrivelmente triste e aborrecedora, não é assim? Resposta: distintos senhores e senhoras, a autêntica felicidade estriba-se radicalmente na revalorização do ser. É inquestionável que, cada vez que o ser passa por uma revalorização íntima, experimenta a autêntica felicidade. Desafortunadamente, as pessoas de hoje em dia confundem o prazer com a felicidade e gozam bestialmente com a fornicação, o adultério,
o álcool, as drogas, o dinheiro, o jogo, etc, etc, etc. O limite do prazer é a dor e toda forma de gozo animal se transforma em amarguras. Obviamente, a eliminação do ego revaloriza o ser, dando como resultado a felicidade. Desafortunadamente, a consciência engarrafada no ego não entende, não a compreende a necessidade da revalorização íntima e prefere os gozos bestiais, porque crê firmemente que essa é a felicidade. Dissolvam os senhores o eu pluralizado e experimentem a dita da revalorização do ser. Pergunta: mestre, por tudo antes exposto, mostra-se evidente e inadiável a necessidade de formarmos um corpo mental para não ter tantas mentes. Resposta: escutei a pergunta de um cavalheiro e me apresso a respondê-la. Certamente, o animal intelectual equivocadamente chamado homem, não possui mente individual. Como já dissemos nesta conferência, em vez de uma mente, tem muitas mentes e isto é diferente. O que estou afirmando pode contrariar muito os pseudo-esoteristas e pseudo-ocultistas plenamente convictos das teorias que leram, as quais asseveram que o homúnculo racional possui corpo mental. Permita-se-nos a liberdade de dissentir de tais asseverações. Se o animal intelectual tivesse mente individual, se não possuísse realmente os diversos agregados mentais que o caracterizam, teria continuidade de propósitos. Todo mundo cumpriria sua palavra. Ninguém afirmaria hoje para negar amanhã. O presumido comprador de bens imóveis voltaria no outro dia com o dinheiro na mão, depois de haver empenhado a palavra, e a terra seria um paraíso. Criar o corpo mental e dissolver o eu pluralizado é urgente quando se quer a autêntica revalorização do ser íntimo. Só tais revalorizações sagradas podem outorgar-nos a verdadeira felicidade. Pergunta: venerável mestre, será possível que uma pessoa que doe dinheiro à igreja, que lê a Bíblia, que se confessa, que faz obras de caridade às instituições, que difunde os evangelhos, que somente tem sua esposa própria e demais virtudes, tenha também eus? Resposta: distintos senhores e senhoras, seja-me permitido informar-lhes que o eu se disfarça de santo, de mártir, de apóstolo, de bom esposo, de boa esposa, de místico, de penitente, de anacoreta, de caridoso, esplêndido, etc, etc, etc. Entre as cadências do verso também se esconde o delito. Entre os perfumes do templo se esconde o delito. A sombra da cruz também se adultera e se fornica. E os criminosos mais abjetos assumem poses pietistas, figuras sublimes, semblantes de mártir, etc. É bom saber que muitas pessoas virtuosas possuem agregados psíquicos muito fortes. Recordem os senhores que há muita virtude nos malvados e muita maldade nos virtuosos. No abismo, nos 9 círculos dantescos, existem muitos místicos, anacoretas, penitentes que creem que vão muito bem. Não estranhem, pois, os senhores que também no Averno existam sacerdotes exemplares e devotos que os seguem. Pergunta: mestre, onde fica o valor espiritual que tem as boas intenções de um sincero que vive equivocado? Resposta: muito, amigos meus. A pergunta do auditório me parece muito interessante e me agrada dar resposta. Recordem que o caminho que conduz ao abismo está empedrado com boas intenções. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Os malvados de todas as épocas tiveram boas intenções. Hitler, cheio de magníficas intenções, atropelou muitos povos e, por sua culpa, morreram milhões de pessoas nas câmaras de gás ou nos campos de concentração, ou nos paredões de fuzilamento, ou em imundas masmorras. Indubitavelmente, esse monstro queria o triunfo da grande Alemanha e não poupava esforços de nenhuma espécie nesse sentido. Nero incendiou Roma em aras de sua arte, com místicas intenções de fazer ressonar a lira universalmente, e lançava aos cristãos aos circos romanos para que os leões os devorassem, com o anelo de livrar seu povo do que ele considerava uma epidemia ou uma calamidade, o cristianismo. O verdugo que executa uma ordem injusta, cheio de magníficas intenções, assassina seu semelhante.
Milhões de cabeças rolaram na guilhotina durante a Revolução Francesa e os verdugos trabalharam com magníficas intenções, porque queriam o triunfo do povo. Robespierre, cheio de magníficas intenções, levou muitos inocentes ao cadafalso. Não devemos esquecer o que foi a Santa Inquisição. Então, os inquisitores, com magníficas intenções, condenaram muitos infelizes à fogueira, ao potro, ao mártírio. Quero, pois, que vocês, senhores e senhoras, compreendam que o importante são as boas obras e não as boas intenções, que podem ser mais ou menos equivocadas. Os senhores do karma, nos tribunais da justiça objetiva, julgam as almas por suas obras, pelos fatos concretos, claros e definitivos, e não pelas boas intenções. Os resultados são sempre os que falam. De nada servem ter boas intenções se os fatos são desastrosos. Pergunta: mestre, qual é o procedimento a seguir para me libertar dos defeitos psicológicos que martirizam tanto nossa mente? Resposta: honorável público, é urgente, inadiável e impostergável aniquilar o ego, reduzi-lo às cinzas de forma voluntária e consciente, se é que de verdade queremos evitar o descenso aos mundos infernos. Quero que os senhores saibam que na relação com as pessoas, na convivência com nossos familiares ou com os companheiros de trabalho, etc, 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 os defeitos escondidos afloram espontaneamente e se nós nos encontramos em estado de alerta percepção, alerta novidade, então os vemos tal qual são em si mesmos. Defeito descoberto deve ser submetido judiciosamente à análise, à meditação profunda, com o propósito de ser compreendido de forma íntegra, unitotal. Não basta compreender um defeito, deve-se ir ainda mais fundo. É indispensável autoexplorar-nos, encontrar as íntimas raízes do defeito que compreendemos até chegar a seu profundo significado. Qualquer centelha de consciência nos pode iluminar de imediato e, em milésimos de segundo, capturar realmente o profundo significado do defeito compreendido. Eliminação é diferente. Alguém poderia ter compreendido algum erro psicológico e até ter penetrado em seu profundo significado e, não obstante, continuar com ele nos diferentes departamentos da mente. Não é possível ficar livre de tal ou qual erro sem a eliminação. Esta última é vital, cardial e definitiva quando se quer morrer de instante em instante, de momento em momento. Não obstante, não é com a mente como devemos extirpar erros. Com o entendimento, podemos rotular nossos diversos defeitos psicológicos, pondo-lhes distintos nomes, passando-os de um a outro nível do subconsciente, escondendo-os de nós mesmos, julgá-los, desculpá-los, etc, etc. Mas não é possível alterá-los fundamentalmente, nem extirpá-los. Necessita de um poder superior à mente. Necessitamos apelar a uma potência transcendental, se é que, de verdade, queremos eliminar erros e morrer em nós mesmos aqui e agora. Afortunadamente, tal poder superior se encontra latente em todas as criaturas humanas. Quero referir-me ao Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Em plena cópula química, podemos suplicar a nossa Mãe Divina particular: elimine aquele erro psicológico que não somente compreendamos, senão que, além disso, sentimos seu profundo significado. Podeis estar seguros que nossa Mãe cósmica particular, empunhando a lança de Eros, ferirá de morte o agregado psíquico que personifica o erro que necessitamos eliminar. É precisamente esta asta santa, emblema maravilhoso da energia criadora, a arma com a qual Devi Kundalini eliminará de nós mesmos aqui e agora o defeito que queremos aniquilar. Naturalmente, a eliminação desses agregados se realiza de forma progressiva, pois muitos deles processam-se nos 49 níveis do subconsciente. Isso significa que qualquer defeito psicológico é representado por milhares de agregados psíquicos que se gestam e se desenvolvem nos 49 níveis subconscientes da mente. Alguém poderia não ser fornicário na zona intelectual e, não obstante,
selo nas zonas mais profundas do subconsciente. Muitos místicos que foram sumamente castos no nível meramente intelectivo e até em 20 ou 30 níveis subconscientes fracassaram em níveis mais profundos quando foram submetidos a provas esotéricas. Alguém poderia não ser ladrão no nível meramente racional e até em 48 níveis subconscientes e, não obstante, sê-lo no nível 49. Assim, pois, os defeitos são polifacéticos e sujeitos muito santos podem ser espantosamente perversos nos níveis mais profundos da subconsciência. Através das provas esotéricas, os iniciados se autodescobrem. Os fracassados nas provas assinalam e indicam os diversos estados psicológicos em que nos encontramos. Pergunta: Venerável Mestre, poderia dizer-nos como podemos realizar estes trabalhos os que estamos solteiros? Resposta: Distintos senhores e senhoras, a lança de Eros, a asta santa, sempre pode ser manejada por Devi Kundalini, nossa divina mãe cósmica particular. Entretanto, há diferença entre casados e solteiros. Quando a asta é manejada durante o transe sexual, tem um poder elétrico maravilhoso muito superior. Quando a lança não é utilizada durante o transe erótico, possui um poder maravilhoso, porém inferior. O solteiro, a solteira, pode também avançar, ainda que seu trabalho seja um pouco mais lento. Contudo, casando-se, o trabalho se fará mais forte, mais poderoso no sentido completo da palavra. Solteiros e solteiras podem avançar até certo ponto, afortunadamente definido pela natureza, mas além desse limite, não é possível avançar sem a magia sexual.